Fala aí pessoal, Papo Uniforme 1MHZ. Estou aqui para mostrar para vocês hoje o Icom ID880H, um rádio D-Star, tá? Transmissão digital e analógico também. O que é uma transmissão analógica? É uma transmissão de rádio comum que a gente tem, o Icom 12200, o IAESO 2900 e outros, tá? Qual é a vantagem de ter esse rádio aqui? Você transmite do protocolo de transmissão D-Star. Você tem FM, você tem AM para escuta de aviação, que esse rádio aqui pega de 118 a 174 em VHF, pega UHF e também frequência alta de 800 MHz a 999, tá? Vou mostrar ele aqui para vocês. Quando você liga ele aqui, você tem aqui a mensagem que você quer colocar aqui, seja ele para abertura ou para transmissão. A gente tem aqui frequências de repetidores analógicos, tá aqui em FM, e a gente também tem frequências, sejam ponto a ponto ou repetidores digital, que é esse DV aqui. O que é uma transmissão digital? É uma transmissão codificada, tá? Só rádio D-Star consegue ouvir uma transmissão de um rádio D-Star. Qual o modelo desse rádio? É o ID880H. Você tem o IC2820 também, o ID800, o IC9100, se eu não me engano, o IC10410 também tem D-Star, se eu não me engano, mas o IC9100 com certeza ele tem. Então, você tem um padrão de transmissão digital. O que acontece com isso? A largura de banda de voz é menor do que menor que FM. FM você transmite em 16 kHz. A frequência de transmissão, a largura de banda, melhor dizendo, em DV é de 6.5 kHz, tá? Então, com isso, uma particularidade dos rádios que tem o padrão D-Star, que é só da Icom. Rádio IAESO, rádio Kenwood não tem D-Star, tá? Só existe o padrão D-Star no rádio da Icom. A IAESO também fez um padrão, se eu não me engano, é C4FM, CM4F, alguma coisa assim. São essas letras, eu só não sei a ordem. Então, o que acontece? Você tem aqui, ó, 145670 é uma frequência local digital. O que isso quer dizer? Você aqui, ó, vou mostrar para vocês. Você tem aqui, ó, 146950, o repetidor daqui do Rio de Janeiro, no Morro do Sumaré, tá? Onde tem as antenas de transmissão de TV aqui do Rio, tá? E muito próximo ao Cristo Redentor. Então, lá em cima, você tem um repetidor que ele funciona em D-Star. Qual é a vantagem? A vantagem de quando você utiliza uma transmissão, faz uma transmissão em FM, você tem um sinal de recepção. Quando você faz em D-Star, você tem outro sinal. Você pode ter o mesmo sinal em S-meter de 1, 3, 5, 9, final de escala. Porém, o áudio, mesmo você recebendo uma pessoa A1, você não tem chiado na transmissão. Por quê? É uma transmissão digital. Mesmo a teoria de você ter uma televisão digital. A televisão digital, ela não fica aquele chiado, aquele chuvisco, tá? Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um sinal muito fraco, você não ouve a pessoa porque o áudio não é codificado, tá? Ele não é codificado e decodificado, então você não consegue ouvir. Igual quando a televisão, você está com a antena apontada para um local errado, ele mostra aquela imagem cheia de quadrados ou então trava. O D-Star é a mesma coisa, tá? Qualquer tipo de transmissão digital é a mesma coisa. Então, aqui eu estou conectado a um repetidor D-Star, tá? Que está aqui muito próximo de mim, aqui na cidade onde eu estou nesse momento, o município que eu estou nesse momento, tá? Então, com isso, eu acesso o repetidor, transmito pelo repetidor e outras pessoas. Isso aqui, ó, PYRSU é o indicativo do repetidor. Isso aqui não foi eu que transmiti não, tá, gente? Não apertei nada e nem é uma pessoa que transmitiu isso aqui. Isso aqui é o próprio repetidor, de tempo em tempo, ó, Sumaré. Ele manda essa informação, ele transmite esses dados aqui, tá? Dizendo o quê? Dizendo qual é o indicativo dele e a localização. Tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa vem aqui, acessa esse repetidor 146950, não é só você colocar em D-Star, o modo de transmissão digital, e botar aqui 146950 e menos 600, que é o offset. Não. Você tem que vir aqui no rádio e configurar uma opção que é Call
signal, que é o indicativo de chamada, o sinal de chamada. Eu venho aqui, esse UR é um padrão que ele sempre fica, CQ, CQ, CQ. Logo quando você aperta o PTT, ele transmite esse UR, tá? Para onde? Repeater 1 é essa informação aqui, ó. Para você conseguir armar o repetidor 146950 aqui no Rio de Janeiro em D-Star, você tem que colocar essa informação aqui no rádio, no ID 880, no 2820, no 9100, essa informação. Repeater 1, você tem que colocar PY1, Romeo Sierra Uniforme, espaço Charlie, C de Charlie. Por quê? Isso aqui é uma configuração, é um modo de funcionamento desse repetidor em D-Star, tá? Fazendo isso, você consegue transmitir, porém, ao mesmo tempo, vamos voltar aqui, você tem essa informação aqui, ó, Repeater 2, que também tem que estar configurado. Papa Yankee 1, Romeo Sierra Uniforme, que é o indicativo do repetidor, não da pessoa responsável por ele. Golf, tá? Então você com essas duas informações aqui, 146950 em D-Star, o offset menos 600, e aqui está na memória, eu venho aqui e aperto PTT. CQ, 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 e vai aparecer o meu indicativo depois lá para a pessoa que recebeu, que está conectada ao repetidor. O que ele faz? Ele pega a minha informação, joga para o repetidor e do repetidor ele joga para todos os rádios que estão conectados. Nesse momento, né, estão em escuta ali nessa frequência. Ok, então isso é uma funcionalidade de repetidor, rádio e outro rádio. Então eu transmito do meu rádio, vai para o repetidor e vai para outro rádio. D-Star, ok? Ele consegue identificar isso. Um rádio que tenha função D-Star, mas não tem a placa D-Star, ele não reconhece isso. E a ESO 12900? Não. E a ESO não trabalha com D-Star. Só ICOM, tá? Isso é padrão mesmo. Então o que acontece? Eu vim aqui, apertei o PTT, dentro da frequência 146950, em D-Star, com menos 600, ele foi e transmitiu ali aquele CQ, 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 para onde? Para o repetidor PY1 Romeo Sierra Uniforme, com aquelas duas configurações que eu mostrei para você, Repeater 1 e Repeater 2. Só o que acontece? Ao mesmo tempo que eu transmito, seja via ponto a ponto, rádio a rádio, D-Star, o D-Star ele também funciona entre ponto a ponto, rádio a rádio, seja ele HT, ou rádio base, ou rádio móvel. E via repetidor também, tá? Então, quando eu pegar aqui, se aqui fosse uma frequência de ponto a ponto, eu apertasse ali, ele também iria aparecer aquele CQ, 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 e ao mesmo tempo, ele vai me mostrar isso aqui também, ó. Deixa eu achar aqui. Mensagem de transmissão. Ele vai mostrar isso aqui, ó, que eu configurei. Leonardo RJ Brasil. Então, ao mesmo tempo que ele transmite aquele CQ, ele transmite o meu indicativo e essa informação que estava em message. Isso aí, mas é para informação quando você está transmitindo, a pessoa saber onde você está, ou o que venha a ser, tá? Não tem nenhuma especificação que você tem que colocar ali. Aonde você tem que especificar a informação correta para ele funcionar é em Repeater 1 e Repeater 2 e naquele UR. O UR fica o CQ, 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 tá? Então eu venho aqui, transmito via repetidor, todos os rádios que estiverem conectados nesse repetidor, conectados eu digo na escuta do repetidor, vão receber aquela mensagem de texto aqui no rádio. Porém, a gente tem o D-Star tem uma funcionalidade muito legal, diferente do que é comum no radioamadorismo, tá? O que acontece? Você pega um rádio, configura ele para acessar o repetidor. Esse repetidor, através de um equipamento, de um hardwarezinho que é chamado dongle, ou então DVAP, ou mini DV4, se eu não me engano, ele faz o quê? Através desse hardware você conecta o hardware no computador, configura aquele hardware no computador para ele se conectar a um refletor. O que é um refletor em D-Star? Um refletor em D-Star nada mais é que como é que eu posso dizer? Ele é um equipamento, tá? Que vai se conectar quer dizer, repetidores vão se conectar a ele, tá? Aquele refletor,
E daí você vai poder fazer uma conexão, ao invés de eu estar transmitindo só aqui um 46950 e pessoas da minha cidade, onde o sinal do 46950 chega, que é o repetidor, além disso, com o dongle, com o DVAP, com o mini DV4, eu vou conectar ele à internet e a internet eu posso procurar um refletor que esteja ligado a um repetidor ou um refletor que esteja ligado a um rádio desse aqui. Então eu posso na minha casa pegar um equipamento desse, ligar ele ao rádio, tá? Eu posso pegar um equipamento desse aqui, desculpa, esse ICOM ID880H, conectar a um hardwarezinho desse, e esse hardware ele vai receber e transmitir o que está aqui, ó, nessa frequência aqui, 146.950. Claro, em a frequência que você configurou o hardware e, no caso, o rádio. Porém, esses equipamentos têm pouquíssima potência, eles têm 10 miliwatts. Então isso aí é muito, muito pouco. Mas isso é feito por que tão pouca potência? Porque esses equipamentos e hardware eles são criados para você conectar o hardware ao computador e um rádio próximo está recebendo e transmitindo aqueles dados ali, tá? Transmitindo a portadora. Por exemplo, se eu pegar esse rádio aqui, ele não está conectado a nenhum desses equipamentos que eu citei, tá? Então, por exemplo, eu só estou acessando aqui via ponto a ponto ou, no caso, repetidor. Esse repetidor aqui, ele não está conectado a um refletor. Eu vou num outro aqui. Essa frequência aqui, esse repetidor, ele está conectado a um refletor. Esse refletor, ele no caso, tem outros repetidores conectados a ele, ou até rádios, por exemplo, um desse aqui, eu compro um desse hardware DV4, o mini DV4, o DVAP, e conecto ele aqui. Então, com isso, eu vou estar conectando esse equipamento a um repetidor ou a um refletor. Então, toda hora que o meu rádio acessar ou um repetidor acessar um refletor, todos os equipamentos que estiverem conectados via esse hardware dongle, DV4, DVAP ou mini DV4, vão receber a minha transmissão. Então, uma pessoa que tenha um repetidor na Europa, vamos lá, na França, eu tenho um repetidor D-Star na França. Esse repetidor possui esse equipamento para se conectar à internet e, ao mesmo tempo, esse repetidor que está conectado via dongle ou esses rádios à internet, o meu repetidor aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do mundo pode se conectar no refletor, tá? Que vai estar conectando esse repetidor ao nosso, ou mesmo um outro equipamento a esse refletor. Então, com isso, o que a gente faz? A gente cria um link, sim, pela internet. E aí esse link ele vai pegar toda a transmissão, dados, o que vem a ser que seja transmitido nessa frequência, vai reconhecer pelo computador que está conectado à internet, vai ver que esse dongle está conectado a um refletor e o refletor vai estar transmitindo para outros repetidores que logo, se esse da França estiver conectado, vai jogar para lá, tá? Então a gente vai estar se comunicando através da internet por rádio. Você perde um pouco como é que eu posso dizer, a função, assim, o espírito do radioamadorismo. Desvia um pouco, não se perde, mas se desvia um pouco, porque você não está utilizando, normalmente o radioamadorismo você vê ponto a ponto, né? Antena a antena, não tem internet. Você fala, mas eu tenho aplicações aqui, Skype ou outros programas aqui que eu posso me conectar com a pessoa e falar sem ter que ter um rádio. Sim, mas isso foi uma praticidade que inventaram aí com o inventor, então disponibilizou nos rádios, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu tô aqui, ó, 147.330, eu vou apertar o PTT, CQ, e lá para a pessoa que, o PY1 Alfa Lima, que na verdade, vamos ver aqui, PY1 Alfa Lima, o Aloísio, que está no Rio de Janeiro, ele respondeu.
Vamos ver se ele vai responder aqui a gente. PY Alfa Lima, este é Papa Uniforme 1 MHZ. Vamos ver algum colega pelo repetidor? Boa noite, Papa Uniforme 1 MHZ. Boa noite, estou vendo aí, MHZ. Positivo, PY Alfa Lima. A Luísa, é você? Positivo, meu amigo. Boa noite aí. Eu estava fazendo um Papa Uniforme 1 MHZ, Papai Yankee Alfa Lima. Acho que entrou o colega aí, deu uma bicada aí, deu 5, não peguei o prefixo aqui. Boa noite também. Estou aqui em Saquarema, ok? Acionando aí a 7330. Tentei fazer um contato aí com o PHC, mas o PHC não conseguiu arrumar repetidor aqui não, ok? Positiva, Luísa. Um abraço aí, meu camarada. Tô fazendo um vídeo aqui de demonstração. Demonstração do D-Star aqui. Depois vou botar lá no grupo lá. Se não tiver problema aí, mostrar a nossa conversa. Mas é rapidinho, ok? Tô mostrando a funcionalidade aí do repetidor, de funcionamento do D-Star. Ok? Continua aí rapidinho. Daqui a pouco eu te chamo. Eu vou continuar a explicar um pouquinho sobre o funcionamento do rádio aqui. Eu vou parar o vídeo aqui e a gente conversa. Ok? PY Alfa Lima, Papa Uniforme 1 MHZ. Ó, esse aí já foi o PHC que tentou armar o repetidor. Tá tentando aí, mas não tá conseguindo. Não sei se você tá ouvindo por aí. Aparece o prefixo dele aqui no visor aqui, mas eu não tenho áudio dele aí, ok? Positiva, Luísa. Mesma coisa aqui, dá aquela entrecortada e não transmite não. Não deve estar conseguindo armar não. A localização dele é um pouco difícil, né? Deixa eu terminar aqui o vídeo aqui, eu já a gente conversa aí. Daqui a pouco eu volto. P1 MHZ. Ó, o P1 PHC tá tentando armar o repetidor e não consegue. Então, como eu falei, aquele áudio entrecortado, né, digital. Tá? Então o que acontece? Vocês viram aqui que eu entrei em contato com uma pessoa que está em Saquarema. Esse repetidor aqui, se eu não me engano, ele está em Teresópolis, tá? Aqui no Rio de Janeiro. E hoje aqui eu estou no Rio de Janeiro, aqui no centro do Rio de Janeiro. Então, eu fiz o quê? Eu me